conhecimento em Customer Experience vai se ampliar agora com o Cast Experience. Estamos no ar com a Algartec, porque aqui CX é o nome do jogo. Meu nome é Cássio Politi e comigo, como sempre, a nossa especialista virtual em negócios da Algartec, a Sara. E Sara, hoje me deu um estalo aqui. Caramba, a gente já está caminhando para o último trimestre do ano. O tempo voa mesmo, hein, Cássio? Dá a sensação de que o ano mal começou e já está terminando de novo. Pois é, mas o lado bom é que a gente vai abordando mais e mais temas de CX aqui, né? E eu vou te contar uma coisa, viu, Sara? Eu viajei outro dia e aluguei um carro num site desses que... Sabe aqueles que reúnem todas as locadoras, tal? Você escolhe, compara preço e tal, né? E aí foi ótima a experiência, foi ótimo o resultado, né? O atendimento, tudo. E a partir daquela viagem eu não pesquiso mais, né, ferramentas, eu vou direto nessa plataforma e já alugo o carro lá. Confesso que eu perco um pouco a chance, né, de olhar para as plataformas concorrentes e ver, né, quais delas trazem uma opção melhor. Eu acho que as pessoas em geral acabam agindo do jeito que eu agi nesse caso, né? Pode ter certeza de que muitas pessoas agem da mesma forma que você. Quando encontram um serviço que oferece uma experiência positiva, com atendimento satisfatório e conveniência, elas tendem a se fidelizar, porque a confiança e a segurança reduzem a necessidade de explorar outras opções. Faz sentido. E o que eu acho que vale discutir é se a experiência do cliente gera resultado real, em dinheiro para a empresa. Olha, clientes felizes geram mais dinheiro para a empresa. Eles tendem a ser leais, fazem compras recorrentes e recomendam a empresa. Sem contar os feedbacks positivos que melhoram a reputação da marca. Mas, é mais fácil falar do que fazer, né? Concordo que falar sobre a importância de clientes felizes é mais fácil do que implementar ações eficazes. A satisfação do cliente exige um esforço contínuo em áreas como atendimento de qualidade, produtos ou serviços que atendam às expectativas, comunicação eficiente, resolução rápida de problemas e por aí vai. Então, aí precisa ter técnicas que servem para poder deixar o cliente feliz. Também acho. Eu entendo que, em geral, são as técnicas de experiência do cliente, que é o tema central aqui do podcast. Por exemplo, ouvir ativamente suas necessidades, oferecer atendimento personalizado e resolver problemas rapidamente. No fundo, é tudo aquilo que a gente aborda aqui no podcast. E para o bate-papo de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui no podcast o Rodrigo Tavares, que é vice-presidente sênior de experiência do cliente da Recarga Pay, que é um aplicativo de pagamentos por dia a dia, uma carteira digital. E, Rodrigo, é muito legal ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse papo de hoje. Bom dia aí, Cássio. Já dou também um bom dia aqui para a Marília também, para todo mundo que está nos acompanhando. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente está aqui no momento de gravação, bom dia, mas é um conteúdo atemporal, né? Então, um prazer estar aqui, agradeço o convite e ansioso pelo bate-papo. É isso aí, vamos lá, Rodrigo. Queria conversar com você sobre resultado em Customer Experience, né? Porque quando eu falo em resultado, a primeira coisa que me vem à cabeça em CX são as métricas de satisfação do cliente. NPS Sim. Talvez seja mais usada e conhecida hoje. Sim. Mas isso não necessariamente conecta com o negócio, né? Como é que faz para, Rodrigo, conectar com o negócio a atividade de CX e as métricas de CX? Cássio, eu acho que esse tema aí para mim é um dos... Para mim tem sido... Atualmente, né? E esse atualmente eu digo talvez nos últimos 3, 4 anos aí, a grande pauta de experiência do cliente que a gente precisa aprofundar e falar a respeito, né? Porque, como você bem trouxe, né? Assim, puxa, né? Quando alguém me fala de métricas, eu penso em NPS e tal. Realmente né? Uma métrica de voz do cliente, mas na verdade, medir o impacto da experiência do cliente é um sistema, né, de mensuração que existe, né? E aí o que eu começo comentando um pouco disso, antes de já sair cuspindo um monte de métrica, né? Não é essa a ideia, né? Acho que é importante as pessoas entenderem, né, como é que a gente mede a experiência do cliente. Então, tudo começa por a gente ter muito claro que a experiência do cliente é método, é metodologia. Não existe, não é uma coisa, vamos lá encantar o cliente. Não existe uma forma de a gente fazer isso, né? E além de tudo, e tão importante quanto, a finalidade de CX, ou de uma área de experiência do cliente, ou da estratégia de experiência do cliente, a finalidade não é o cliente.
sei que pode gerar talvez uma pausa dramática nas pessoas que estão ouvindo, mas a finalidade do CX é impactar o negócio. É melhorar a empresa, torná-la melhor a cada dia, movida pela voz do cliente. Então, CX eu falei que é método, e se a finalidade é impactar o business, né, o negócio, CX é melhoria contínua. Ponto. Ou seja, continuamente você evoluir e tornar a empresa melhor a cada dia, mas melhor para quem? Para o cliente. E aí o motor dessa melhoria contínua é o próprio cliente. O cliente é que move. Então, colocar o cliente no centro da estratégia é colocar no centro dessa melhoria contínua. Como é que ele move, né, cada vez mais os produtos, os serviços, as melhorias para que o business seja impactado. Então, método, melhoria contínua, finalidade é o business, cliente é meio, não é fim. Aí, bom, já que é método, pô, então como é que a gente mede a experiência do cliente, né, Cássio? A gente mede do jeito que ela é construída. Então, eu não sei se todos aqui, né, conhecem, né, ou já ouviram falar nesse conceito, mas existe, é um conceito que não é do Rodrigo, não é meu. Tem alguns autores que já trouxeram isso, né, que é a pirâmide da experiência do cliente. Inclusive, tem um livro muito bom, né, chamado Outside In, né, um clássico de experiência do cliente, que fala dessa pirâmide. Ele não tem em português, infelizmente. Então, a pirâmide, o que que é? A pirâmide é como é que você constrói uma experiência, né, do cliente, qualquer que seja. São 3 níveis. Primeira coisa, eu resolvo o que você precisa. Qual é a tua necessidade? Eu não estou falando de saque aqui, hein, pessoal? Estou falando da necessidade do cliente, da pessoa. Eu preciso viajar? Viabilizo a viagem. Eu preciso, né, comprar um produto no supermercado? Vou lá, consigo comprar. Bom, resolve a dor, necessidade do cliente. Depois você tira o esforço. Depois você gera conexão emocional. São 3 passos e nessa ordem. É assim que você constrói a experiência do cliente. Não sei se você, né, Cássio, já tinha ouvido falar desse conceito aí, né? Não tinha, e adorei. Mas assim, ele é pirâmide. Por quê? Assim, porque, pelo que eu entendi, resolver o que precisa tá na base, Isso. tirar o esforço tá no E meio, conexão emocional tá em cima. E por que é uma pirâmide? Porque o volume maior tá na base, que é resolver o problema, é isso? Ou por outra razão, que é o desenho de uma na pirâmide? verdade, é muito análogo também à pirâmide de Maslow, né? Que é a pirâmide Tá, das, as das necessidades. necessidades. Então, a primeira necessidade que você tem é que alguém te resolva a tua dor. Né? Então, Entendi, e o que entendi. acontece muito, né, Cássio, assim, é que tem muita empresa que eu falo que sofre de uma doença crônica chamada síndrome da pirâmide invertida, né? Que quer Sim. começar a construir experiência pelo encantamento. Assim, eu não resolvi seu problema, mas eu tô te tratando bem, tô mandando brinde, tô mandando desconto. Mas você fala, pô, Rodrigo, cara, eu não consigo nem fazer Pix, você tá preocupado em mandar desconto para mim? Como assim? É. Você quer ser educado, né? Você quer mandar emoji, mandar coraçãozinho? Não, não é isso. Então, começa assim, tá com sede? Dá água. Primeira coisa, básico. Depois que você resolve, puxa, então vamos tentar resolver, né, de uma maneira mais simples, para você não ter tanto trabalho. Menos fricção. Para não acontecer de novo, Porque talvez, vamos né? pensar, entre 2 soluções que eu te apresento, a que te der menos trabalho é a que vai te encantar mais. Né? Inclusive, o nosso cérebro, né, ele é feito para economizar energia do corpo na vida. Então, o nosso cérebro ele é automaticamente ativado quando você fala, caramba, isso aqui dá menos trabalho, né, do que fazer pela outra alternativa. Então, se você vai fazer cadastro numa empresa, e a empresa A, você faz tudo digital, e a empresa B você tem que mandar fax, você vai na empresa A. Não tenha dúvida. Então, o esforço, ele vem depois que você resolveu. Agora, se a empresa digital não resolve, a do fax resolve, vai na do fax. Porque resolve primeiro. Né? Então, é muito essa avaliação. Depois que você resolveu, depois que você tirou esforço, aí você vai, né, gerar tal da conexão emocional, do encantamento. Aí você vai fazer o uau, né? Puxa, né? Legal, né? Empresa A, empresa B resolve, o nível de esforço está muito parecido, mas, puxa, a empresa B, caramba, ela entendeu o meu contexto, ela sabe que eu estou na correria, faz uma linguagem rápida, simples, didática, né? E a conexão emocional não é mandar abraço, não é mandar emoji, não é dizer que ama o cliente, não é isso. É entender quem está do outro lado, é a tal da empatia, né? Você se colocar no lugar do cara e falar, puxa, né? Eu entendi a realidade do Cássio. Ele está num dia super corrido, tudo que ele precisa agora não é saber que eu adoro ele, mas é fazer rápido, resolver, sem esforço e uma comunicação simples. Você gerou conexão emocional. Então, essas são as suas 3 camadas dessa pirâmide. Né? E ainda tem no subsolo da pirâmide, tem alguns indicadores, tem a parte, né? Os pilares que sustentam a sua construção, que é muito daquele backstage da cozinha que eu falo, né? Que é, né? A sua empresa funciona todo dia, né? Dá pau, não dá pau, carrega o aplicativo, não carrega.
né? Tem um fornecedor que me fornece, sei lá, tal coisa, esse cara cumpre o contrato comigo, né? Não adianta o aplicativo ser maravilhoso, resolver, tirar esforço, o aplicativo é a empresa, né? Fazer tudo, mas então, né? Não funciona todo dia. Tem dia que dá pau. Se chegar na Black Friday, cai. Então, assim, tem o subsolo da pirâmide, que são os pilares que sustentam tudo isso. E aí, né, Cássio, pô, por que que é importante entender essa construção? Porque essa experiência é construída desta forma, eu preciso medi-la, medir se esse projeto está sendo construído dessa forma. Então, eu tenho indicadores, métricas, né, que estão em cada uma dessas três camadas e também no subsolo da pirâmide, né? Então, assim, se a minha base é preciso resolver a necessidade do cliente, eu preciso medir de alguma forma se o cliente de fato está tendo a solução que ele precisa. Desde eu perguntar para ele, pô, Cássio, você veio comprar um negócio comigo, resolveu o teu problema? Você precisava viajar, você conseguiu? Que é melhor você me falar se está feito. Não adianta eu achar, não, fiz tudo que o Cássio queria. Segui o processo, né, tal, e você fala, legal, né, mas não entregou o que eu precisava. E um outro, e aí é um indicador, né, que é uma métrica que eu pergunto para você. Agora, naturalmente, tem, ao mesmo tempo, uma que eu gosto muito mais, que é se o meu produto resolve e é autoexplicativo e funciona muito bem para você, o que que é esperado? Que você não tenha dúvidas, que você não tenha problemas, certo? Assim, não tem a famosa fricção, então você não precisa ficar ligando para mim. Não precisa ficar perguntando, pô, Rodrigo, como é que usa o aplicativo? Como é que usa a Recarga Pay? Pô, como é que faz Pix? Não. Então, um indicador que eu gosto, que ele é muito simples de começar para quem está acompanhando, você tem lá teu atendimento, teu saque. Você tem lá 100 chamadas por mês. São 100 pessoas que estão te dizendo que não estão conseguindo usar o seu produto, o seu serviço, não conseguem resolver o problema deles. Então, você pode criar um indicadorzinho lá que é a quantidade de chamada que você recebe por quantidade de transações. Então, você faz, sei lá, 1.000 transações no mês. Você faz 1.000 vendas, né? Não importa o seu produto, o seu serviço. 1.000 contratos. E você tem 100 contatos, né? Sobre 1.000, pô, é 10%. Você tem uma taxa de atrito de 10%. A pessoa, uma em cada 10 negociações, o cliente precisou de você. E o ideal é que seja zero. E o cliente use e seja feliz. Entrou, fez, foi embora. Então, esse é um primeiro indicador que é bem preto no branco. Não estamos falando de estar feliz, de estar encantado. Eu usei o aplicativo e não tive dúvida. Faz sentido, né? Assim, tô na Ô, base ali. total. E uma expansãozinha dele é para complicar, depois que você já trabalhou muito, né? Na questão né, isso chama, é taxa de contato chamado esse indicador, né? Só que vamos combinar que nem todo cliente que tem problema entra em contato com você, né? Tem cliente que tem problema aí, vai embora. Né? Você imagina, vou lá tentar fazer um Pix na Recarga Pay. Aí entrei lá. Ah, fui fazer. Pô, deu um pau aqui. Eu não vou falar, oi, Recarga Pay, bom dia, tudo bem? Seu Pix está instável, tá? Não, eu vou entrar no concorrente e vou fazer. Preciso pagar uma conta, preciso te passar um dinheiro, não sei, né? Então a gente pode expandir isso para ver as fricções ao longo da jornada. Então, por exemplo, eu poderia ver, nossa, né, de cada 100 Pix que são tentados realizar, pô, 10% falha. Pô, deveria ser zero. Então, você pode identificar na sua jornada do seu aplicativo, do seu serviço, da sua empresa, da sua loja, de qual seja o seu negócio. Quais são esses pontos importantes na sua jornada do seu cliente, né? Que não podem falhar. E você mede essas taxas de falha. Porque certamente, se deu pau, o cliente vai ficar insatisfeito e vai embora. Então, eu tô lá, ou seja, estou deixando de resolver a dor dele. Então, começa simples, pega o que está no atendimento. Depois que você esgotou, trabalhou bem isso, vai expandindo aos poucos. Ah, Rodrigo, minha jornada tem 50 pontos de contato. Não complica. Pega os dois, três importantes lá. No e-commerce, pode ser o checkout. O cliente que escolheu. Na hora que ele vai pagar, tá doido para receber o produto. Pô, deu pau. Não aceitou o cartão, não processou o pagamento. É dolorido. Não resolveu. Eu vou no outro site e compro, né? Ou não, puxa, comprei e pagou, não entregou. A minha entrega tá, puxa, é cirúrgico. Preciso medir minha falha de cumprir prazo de entrega ou não. Então veja que isso é tudo sobre resolver sua dor. Então, assim, dá para criar vários indicadores, mas a base da pirâmide é sobre como você mede a sua capacidade de gerar poucas fricções ou nenhuma. E aí a tal da melhoria contínua. Puxa, eu descobri, né, que o meu processo de checkout do meu e-commerce é falho. Puxa, eu vou pegar este processo, vou envolver as áreas, puxar as áreas envolvidas e fazer um plano de ação para resolver isso. Então você consegue ir sanando as dores, né? Que não igual um médico, vou lá e vou
tirando essas dores para o cliente usar e falar, puxa, resolveu. Aí quando eu pego o elevador e vou para o esforço, aí o esforço não tem muito mistério. O esforço eu preciso perguntar para o cliente. Falar, pô, Cássio, foi fácil fazer? É fácil fazer negócio comigo? Né? Numa escala de 1 a 5, que esse é o indicador do esforço do cliente, que é o Customer Effort Score, né? Que em inglês é a métrica de esforço do cliente, ou score de esforço do cliente. É perguntar para a pessoa, porque pode ser muito fácil para mim, que sou dono da loja, dono da empresa, para mim é fácil. Para nós sempre é fácil o que a gente faz, né? Então, eu preciso perguntar para o usuário, para o cliente. E aí? Não, você conseguiu? Eu estou conseguindo. Pra gente é óbvio, né? A gente já sabe qual é a resposta, né? Exato. Você desenhou, você tem viés. E a Isso. gente tem que se despir do viés. Porque Sim. isso eu tenho que fazer perguntando. Então, o esforço ele tem uma componente de percepção muito grande. Dá para colocar indicador hard, eu falo daqui na sequência, mas o ideal é perguntar. Dá trabalho? De 1 até 5? 5 é super fácil, 1 é difícil. Você faz um indicadorzinho lá, pode ser nota média, pode ser percentual de nota 4 e 5. Aí você faz o que for conveniente para você, para quem está escutando. Mas aí você vai entender se é fácil ou não. Você pode perguntar a experiência toda, você pode perguntar por etapa. Você foi fazer um. Tô falando muito de Pix, porque é muito meu dia a dia da Recarga Pay, né? Olha, Claro, claro. fiz o Pix aqui, aí o Cássio foi fácil de fazer. Fala, olha, deu trabalho, viu? Tive que tentar umas 5 vezes. Ou demorou muito para processar, demorou para aprovar. Opa, tá fazendo, mas deu trabalho. Vamos marcar aqui. Então vamos entender o que que é. Aí nós vamos puxar a causa raiz. Legal. É infraestrutura? É capacidade de processamento? É o meu fornecedor de tecnologia? Não sei. A gente aí começa a puxar dentro de casa e vejam, né, conforme a gente vai pegando essa causa raiz, a gente vai falando com todas as áreas envolvidas. Você vai rompendo silos, né? A melhoria contínua promove muito isso. Você vai ter que conversar com o coleguinha para entender o que está acontecendo e vai trazendo, né, a realidade do cliente para ele. E uma outra forma também de esforço, para também medir, dependendo de cada negócio, é assim, quanto mais etapas o cliente tem para fazer algo, pior é. Então, se o teu cadastro tem 30 telas, vai ser pior do que o meu, que tem 10. Então, a tendência é menos conversão, menos venda. E olha a conexão com negócios. Eu posso falar, olha, quanto mais trabalho o cliente tem, quanto pior o esforço do cliente, estou convertendo menos, está ativando menos cliente. Então, veja que você consegue ir conversando com o negócio em cada camada. Lá na base, nossa, está dando muito contato. Puxa, muito contato é muito custo para atender, muito custo é ineficiência. Então, aqui, experiência do cliente, no mínimo, se melhorar, eu vou ter menos custo. Eu vou ter menos contato, menos fricção. Se já tem menos custo, tá bom, né? Já estou gastando menos. E assim, ou seja, CX conversa muito com eficiência. Muito, muito. E às vezes a gente fica só naquela coisa, Então já bate aí. É que eu ia chegar nessas perguntas pra você. Já bateu em redução de bate, custo. com certeza. Primeiro. Se, Tá. se, Porque assim, não quero cortar teu não, raciocínio, Rodrigo, bate mas papo. olha só. Você pegar vários livros de negócios, né? Eles vão. Eu vou citar um aqui do Robert Rose, né? Managing Content Marketing. Ele e o John Pulitzer, eles falam uma coisa que é meio óbvia, né? Assim, tipo, para quem é de marketing. Você tem 3 impactos reais na empresa. Né? Só existem 3 impactos reais para a empresa. 1, trazer receita. 2, reduzir custo. 3, reter cliente. Se você alcança um desses 3, você está efetivamente praticando, né, algum tipo de ajuda para a empresa. Exato. Né? Você já falou de 2, porque quando você falando de satisfação do cliente, está retendo o cliente. É fácil fazer Pix, retém o cara, beleza. Segundo, agora, você bateu em redução de custo. Não. Ganhei eficiência, reduzir Sim. custo. Que depois eu quero te perguntar do terceiro. Mas, Vamos chegar lá. pô, gostei daí. Então, legal. Vamos chegando lá e vai me... Desculpa, não queria te desviar do assunto. Pelo contrário, você vai me ajudando a reforçar que estamos no caminho certo, né? Tá bom. Na verdade, quando você reduz o esforço, você de repente pode reduzir um tempo de ativação do cliente, alguma coisa, você está gerando mais receita, né? Que mais conversão, Sim. Sim. mais receita. Tenderá a ter. E aí, também mais receita, o cara tá naturalmente, puxa, foi fácil também resolvendo, a chance de eu ir embora disso daqui é cada vez menor. Então, né, o churn, né, o abandono vai ficando menor. E a gente observa que isso acontece, para quem está acompanhando, acontece. E aí, gente, antes de ir para o topo da pirâmide, né, que da parte de conexão emocional, etc., às vezes, para quem está ouvindo, puxa,
não consigo transitar com esse assunto de CX na minha empresa, no meu negócio. Começa com a base e com eficiência. Sem falar que é CX. Fala, puxa, ó, tá tendo um monte de problema aqui, o cara tá entrando em contato, pega lá os dois motivos de contato mais frequentes, é da área tal, vou lá, monto um planinho de ação lá, melhoro, faço a melhoria contínua, e depois fala, olha, isso aqui, ó, reduziu pelo menos, ó, vamos começar dizendo que estamos gastando menos. E depois ainda podemos ver se, além de tudo, o cliente ainda está, de repente, comprando mais porque está tendo menos problemas, né? São análises mais profundas. Aí, quando você vai lá para o topo da pirâmide, que é a famosa conexão emocional, né? Aí a gente vai falar de, sim, puxa, né? Puxa, tá. Eu tô tão, né, feliz com isso daqui que eu até indicaria para alguém, que é o famoso NPS, né? Net Promoter Score, né? Então, no topo da pirâmide, a gente já começa a falar de satisfação e encantamento, né? Mas concorda que assim, não dá para estar encantado e satisfeito se não tiver com nada resolvido e com muito trabalho, né? Por isso que faz sentido essa sequência. E se vocês pararem para pensar, você, Cássio, pensar e quem está escutando a gente, pensa aí, quem está acompanhando, a última experiência que você falou, caramba, experiência super legal que eu tive como cliente. Com certeza, essa empresa resolveu, baixo esforço e gerou conexão emocional. Você fala, caramba, o cara entendeu o meu contexto, né? E foi lá e me tratou que nem não que nem uma coisa, mas que nem um indivíduo, um ser humano, né? E não é ser fofinho, não é ser educadinho, bonitinho, frufruzinho. É entender que, puxa, hoje, ou por exemplo, nosso produto aqui, pô, mexe com o dinheiro do cliente, o bolso do cara. Não dá para ser muito festinha demais. O cara tem que sentir o quê? Segurança, credibilidade, rapidez. É isso. Ou seja, isso. Então, e esse ponto, aí eu fico pensando em pessoas, né? Porque, Rodrigo, você vai ver às vezes uma palestra, ou às vezes podcast e tal, e você vai ter a turma que defende o Ah, fofinho, sim, tem. né? E até um discurso sedutor. Você fala, que legal, criatividade e tal. E aí contrasta com o que você está dizendo, que assim, cara, estratégia pura. Sim, Você é um cara estratégico, né? Tem um choque desses dois perfis? Ou, tem. ou, ou dá para ter na equipe a pessoa do Não, eu acho fofinho? que aí, Cássio, o que acontece que eu vejo é que as pessoas misturam as rádios um pouco. Eu não sou contra fazer uma ação de encantamento. Eu não sou contra, por exemplo, puxa, eu tô lá no atendimento, vamos dar um exemplo aqui. O cliente fala, puxa, olha, eu fui fazer aqui um Pix, né, e era para, vou dar um exemplo aqui bem patológico aqui, pô, esse Pix aqui era para pagar o meu almoço, né, e que é para pagar um negócio no iFood, vamos dizer, pegando um exemplo aqui. E o iFood não tem nada a ver com a história. Quem errou fui eu. Por exemplo, a KHP deu um pau para pagar lá no iFood. Nada me impede de ter gente no time que fala: caramba, de repente aqui, por que que eu não vou lá e do meu bolso, empresa, não põe esse dinheiro para o iFood e o cara não almoça? E aí fala: olha, Cássio, é o seguinte, cara, eu te resolvi aqui, o erro foi nosso, tal, né? Não impede de fazer isso. Porque a gente tem que entender que você não começa fazendo isso. Até mesmo o Nubank, que viralizou muito com casos, né, de famosos, já mandou um negócio pro cliente, né, do cachorrinho lá que mordeu o cartão, isso é verídico, né? Pô, super bacana, mandou o ossinho pro cachorro e tal. Eles não vivem só disso, você tem uma eficiência operacional, uma escala, business, como a gente está falando aqui, barrudo, né? Então, assim, o que acontece é que a galera acaba se seduzindo pelo que gera mídia, e outra coisa, essas ações de encantamento, às vezes você tem que tomar cuidado, assim, isso aqui é escalável. Eu vou conseguir mandar brinde para todo mundo? Eu vou conseguir mandar cartinha à mão para todos? Não, mas tem uma situação que pode ser que faça sentido. E é bom ter no time pessoas que tenham essa liberdade e que pensem na pessoa. Então, no time de CX, você tem que ter gente que gosta de gente, mas tem que entender que é método. Eu sou zero romântico com CX, vocês perceberam? Romantismo zero, é pragmático e business. Aham. Se eu É sentar com o lógico. meu chefe e falar de carta escrita à mão, caixa de bombom e cesta de queijo e vinho, vai ser algum outro, menos eu, que vai resolver o problema desse de CX da empresa. Agora, se eu falar de, cara, ó, nós estamos implantando isso, reduziu tanto de custo, trouxe eficiência, aumentou o ticket médio, para isso a experiência do cliente dando resultado, pô, o cara vai querer me ouvir mais. Eu me lembro, pô, 2020, eu tinha o quê? Eu entrei na empresa faz 4 anos e meio quase. Eu tinha menos de um ano de empresa, meu chefe falou, não era nem meu chefe direto, era chefe do meu chefe. Estava numa reunião, o CEO, né? Ele falou assim: olha, eu pretendo investir muito mais na sua área do que em marketing, porque a experiência é o verdadeiro marketing.
A experiência faz eu te indicar, falar para outro, faz eu fazer mais, confiar mais, transacionar mais, né? Então tem aí, Cássio, eu vejo que tem esses perfis, né? E a galera às vezes não aprofunda para entender que CX é metodologia, não é, é ciência, na verdade. É entender comportamento humano. E outra, você tem que entender onde você está inserido. Estou inserido numa empresa. Assim, não é que é proibido falar de ação de encantamento, mas não vem com essa pauta de cara, né? Então a gente tem que ter pauta de negócio. O meu sonho, de verdade, muito que eu falo para as pessoas, gente, a gente tem que ter um nível de conversa de business dentro da empresa. Não é nível de. E até mesmo tirar o lado operacional. Muitas vezes o pessoal fica falando, porque aqui é a fila do saque. Cara, isso não é pauta para você falar estratégia. Isso o cara tem que saber que você é bom. É o teu core, mas você faz diferença se você mostrar o quanto você mexe no ponteiro do negócio. Aí você vai ser chamado. Aí você vai ser chamado para as conversas. Aí você vai ser chamado para os projetos. Se você ficar ali no tático operacional, no fofinho, você não vai ser chamado para nada. E você não consegue mover. Como várias áreas já passaram por isso, né? Uma época marketing era, sabe, fazer folder, Sim, né? Eram os criativos. Depois ganharam. O RH está seguindo o mesmo caminho, ganhando importância sim, em negócio, sim. né? E CX, talvez mais do que essas duas que eu citei, tenha que ser Não, estratégico. e Agora até mesmo é, as áreas de tecnologia também, né, Cássio? tecnologia, bem lembrado, pouco pra caramba. Tecnologia, você vê cada vez mais o É. CTO, o CIO, o executivo de tecnologia. Ser um cara de O cara tem que saber negócios, né? business, assim como a gente também, que não é de É. tecnologia, tem que saber um pouco de tecnologia, senão estamos na roça. Não, a gente já trouxe gestores aqui no podcast que falaram isso. Se o, né, assim, eu acho palavras de mais de um gestor, né? Ó, mais importante a pessoa entender de negócio do que entender de tecnologia, porque tecnologia ela aprende. Isso. Ela já é de tecnologia, ela vai ganhar essa habilidade que ela já tem uma, né, uma familiaridade com o Não, assunto, né? se todo mundo fala de negócios, não fica aquela coisa de, eu não entendo daquela área. Não, você pode entender da área técnica, mas de negócio vira um denominador comum. Todos falamos de business. Então fica mais fácil de você ter aí, né, uma ponte Uma com as outras cultura áreas. até, né? Exato. Vira cultura, né, Sim, Rodrigo? Se isso, né, praticado intensamente por muito tempo, vira cultura, exato. né? Mas a fila lá de atendimento tá não sei o quê. Cara, se a cultura fala, não, beleza, isso é, mas veja, isso é Sim. um ponto operacional, não é a nossa estratégia, né? Agora, tem um indicador, é isso que eu queria te perguntar, assim, de CX, que envolva a parte financeira, ou, não tem problema se não tivesse, você só Não, claro. conectar com um que já exista. Mas tem um assim que você fala, cara, olha só, a gente gerou tanto de receita, a gente, ao reter clientes, a gente gerou tanto, né, de não perda, Sim. estou inventando um conceito aqui, economizamos tanto no aspecto operacional. É praxe do mercado, dá para o gestor de CX tentar chegar nesse indicador? Aí, Cássio, ótima pergunta essa, assim, normalmente, assim, você não vai ter, né, assim, um indicador puro pronto disso, você vai acabar construindo a partir das métricas que você já tem na pirâmide toda, então, e conectando com os indicadores de negócio, então você pode, o mais, assim, o approach mais tradicional, né, o melhor, eu diria, a gente conversar sobre, não existe o ROI, né, que é o Return on Investment, né, então existe o ROX, que é o Return on Experience, que é o retorno das ações de experiência do cliente. Que é você aplicar a metodologia de ROI para CX. Então, você investiu, sei lá, puxa, eu investi nessa ação aqui, né, de treinamento e capacitação de time para... legal, daí isso aqui trouxe uma redução de custo, puxa, investi tanto, reduziu tanto aqui o atendimento, trouxe um save, ou melhorou a venda aqui, eu consigo ver quanto que me trouxe de grana. Então, você aplicar metodologias de retorno de investimento em CX é o que acaba conversando. Você pode, claro, fazer alguns outros caminhos também, mas são sempre indicadores derivados das métricas que a gente fala. Você pode, por exemplo, vou monetizar NPS, né? Quanto custa, quanto cada ponto a mais de NPS traz de receita? É um estudo de retorno de experiência. Você vai lá medir, fiz tal ação, aumentou tanto o delta aqui de encantamento, quanto teve de receita investida, custo, tal, você calcula quanto que, né, cada pontinho pode custar, para cima ou para baixo, quanto que você perde ou assim, puxa, Rodrigo, que complicado isso, então não precisa fazer por ponto, faz por faixa, promotor, detrator. NPS, Rodrigo, é complicado. Usa o C7. C7 é um indicador, que é o indicador de satisfação, né? Aquele famoso nota de 1 a 5.
1 a 5 estrelas, né? É um C7, né? Você coloca lá 1 a 5 e você mede percentual de notas 4 e 5, que é o indicador clássico. Ah, vamos ver, né? Quem está satisfeito versus quem está insatisfeito. Qual é o ticket médio aqui? Qual é o outro aqui embaixo? Essas coisas costumam dar tendências bem coerentes, né? De, puxa, realmente o cliente mais feliz tende a transacionar mais. E, inclusive, isso traz muitas vezes também outro ponto que eu acho importante, que a gente tem que ter muito cuidado e traz às vezes algumas surpresas, tá? Tem que ter muito cuidado com aquilo que o cliente diz e aquilo que o cliente faz. Porque às vezes tem cara aqui, não, adoro a empresa, nossa, que eu tô super encantado, o cara nunca mais voltou. E tem aquele cara que, ó, pô, não, puxa, ó, tô bravo, tô chateado, o cara vai e volta. Então, quando você aterriza, né, indicadores de percepção, né, que é NPS, C7, Customer Effort Score, são indicadores de percepção, é a tua percepção. E você cruza com os de negócio, você começa a entender ali, de fato, puxa, o quanto que esforço gera realmente de, né, de ativação, etc, ou não. Aí você consegue, né, ter esses indicadores de monetização, mas não tem uma bala de prata aí, Cássio, de, ó, pega esse indicador e faz. Não tem, existe. Até a recomendação entra nesse raciocínio que você está dizendo, né? Porque o LinkedIn, né, tem uma coisa interessante, um conceito interessante que eles acho que ainda usam, isso que eu tô te falando, eu devo ter lido ali uns 10 anos atrás. Mas eu achei muito legal o que eles falaram. É assim, uma empresa tem a página dela no LinkedIn, né? Aí ela abre uma vaga lá, tal, e aqui, claro, tô falando de atração de Sim, talentos, né? sim. Mas você vai entender o raciocínio, tá? Então eles falavam o seguinte, olha, geralmente aquele cara que curte os posts, gosta da empresa, interage e tal, não é o que vai se conectar, não é o que vai ser contratado por você. Então eles usaram o conceito de laços fortes e laços fracos para entender isso. O laço forte indica, o laço fraco é contratado, né? E aí extrapolaram muito isso para vendas, né? E aí chega onde a gente queria, né? Quer dizer, aquele cara que é um entusiasta, pô, recarga pay, vocês são demais, não sei o que, tal, tal, tal. Aí você vai olhar de repente a carteira desse cara, o uso desse cara é um uso pequeno. Sim. Mas quem ele indicou, o número de pessoas que ele indicou faz a diferença. Faz. Defende você. Às vezes num comentário a pessoa está em dúvida, lê um comentário dela, Sim. dessa pessoa, que é um defensor da marca, e compra. Sem que ele seja. Então é a ideia do laço Sim. forte e laço fraco. Essa ideia se aplica a CX? Não. Aplica sim, né? Se você for parar para. Até antes de falar desse ponto, né? Voltando até um pouquinho na parte de esforço, eu falei eu falei de um livro, né? Que é o Outsider para entender a pirâmide, mais coisa de experiência. Tem um outro livro para mim que eu acho que é uma leitura obrigatória para qualquer profissional de experiência do cliente, que também, infelizmente, não tem em português ainda, que chama The Effortless Experience, ou seja, a experiência sem esforço, que é sobre esforço do cliente. Então é muito legal. Esse livro ele tem para mim duas conclusões brilhantes. A primeira é satisfação não gera lealdade. Satisfação é importante, mas não é tudo. Estar satisfeito não quer dizer que eu vou voltar. Agora, na outro lado da moeda, todo e qualquer esforço gera deslealdade. Então, assim, deu trabalho, eu não quero mais. Agora, só estar satisfeito não quer dizer que eu vou voltar. Por isso que a gente fala muito de combinar C7 com NPS, que é encantamento. E conectando com o NPS, daí outro livro, né? Por isso que eu quis falar de livro. No NPS 3.0, que é um livro aí que o Fred Heitfeld, que é o criador do NPS, lançou lá, tem a versão original, tem o 2.0, tem o 3.0 que saiu há uns 2 anos, que é o Vencendo com Propósito, chama NPS 3.0 Vencendo com Propósito. Nesse livro, o que ele aborda? Um pouco disso aí, caso você está falando, que no final eu preciso ver esse efeito, né? Esse efeito do cara que vai, né, fazer o efeito rede, né? De indicar, né? Ou seja, a aquisição orgânica, né? Que isso é importante. Então, esse efeito acaba existindo. Naturalmente que assim, e aí a gente tem que entender o que é, de repente, pô, esse cliente aqui, né? Pô, o cara não transaciona muito, mas ele pode ser, mas não transaciona muito no meu critério. Pode ser que no dele ele fez muita coisa. Né? E de uma dessas ele vai lá e vai indicar para muita mais gente. Então você tem que garantir que esse encantamento aconteça para ter o efeito orgânico, que é o que ele propõe no livro lá. Mais do que medir só a nota, né? Você vê qual é a sua capacidade de crescimento de empresa a baixo custo. O baixo custo, o que que é? É o famoso boca a boca, é a indicação, é a rede. Esses são esses elos, né? Gerando aí a aquisição de novos clientes por meio
rede de indicação e de perpetuação da experiência para outros, né? O famoso crescimento orgânico. Isso a gente viu muito na Recarga P. A Recarga P, por exemplo, não é uma companhia que tem, né? A gente não vê com investimento de mídia pesado, né? Assim, a gente cresceu muito nos últimos anos, como, claro, mídia digital a gente investe, né? Redes sociais, como somos um aplicativo digital, tem que estar lá. Mas não temos aí, né, aquelas grandes investimentos, o famoso marketing tradicional, né? TV, out of home, né, tal. Estamos começando a traçar um pouco isso agora. Mas o que a gente cresceu nos últimos anos foi basicamente orgânico. Foi de indicação. Tanto é que isso otimizou o quê? A experiência do cliente melhorando, reduziu o custo de aquisição. Ó, conectando com o negócio. É incrível ver como, conforme a experiência melhorou, o atrito diminuiu, como a empresa cresceu e cresceu a um custo menor, né? Então, assim, aí já você já mata o tripé todo. Você cresce o negócio com clientes mais encantados, menos fricção, gerando ainda como tabela menos custo, né? Mas respondendo a tua pergunta, sim, esse efeito, ele existe na minha experiência, né? E é importante a gente entender, medir, monitorar, e eu acho que isso, o NPS conectado com indicadores de negócio, ajuda muito a gente a entender, né? O quanto isso de concreto, né? O tamanho do impacto disso na prática, né? Rodrigo, eu deixei aqui, para quem está ouvindo a gente, os links para esses 3 Ah, livros que você ótimo. citou. E de quebra, coloquei aqui na Harvard Business Review, tem um artigo explicando o conceito de NPS Isso. Esse é o 3.0. artigo que, Tá? se não me engano, é o artigo que lançou o NPS, que é The One Number You Need to Grow. Acho que é esse, se eu não me engano, em inglês. Mas esse é o original, mas esse que você colocou, não sei se é o mesmo, mas ótimo colocar. Não, não, é um que quando saiu o livro, Ah, legal, sei qual que que ele é. explica o conceito do Ah, 3.0. ótimo. Ah, eu Entendeu? sei qual que é esse artigo. É muito bom para dar uma olhadinha também, para dar esse refresh, essa evolução no conceito. Boa. Aí quem de repente. Tá tudo em inglês, como você falou, são livros que saem primeiro lá fora, depois de um tempo, alguns acabam sendo traduzidos Sim. para o português. Mas, pô, É, salvei até para eu dar uma o, do, lida aqui, porque o gostei do da, NPS, da os do brincadeira. NPS em particular, todos têm em português, o que é muito bacana, né? Então, já ajuda. Os outros dois, infelizmente, ainda não fizeram uma versão em português, né? O Outside In e o The Effortless Experience, mas são leituras muito boas de CX. E aí, acho que para amarrar também uma parte de mensuração importante, né? Acho que mais duas para fechar, né? Esse sistema de mensuração conectado com o resultado. Eu falei lá no início que tem o subsolo da pirâmide, né? Então, ali é importante. Você É mencionou. importante você medir tua excelência operacional. Então, assim, puxa, né? Qual é meu tempo, por exemplo, aplicativo, qual é o meu uptime do aplicativo, que é o tempo que ele está disponível? Tem que ser 99,999 no aplicativo para ficar fora do ar. Porque não adianta ser maravilhoso e estar fora. Então, essas coisas que não são tão sexys também são experiência do cliente, tem que ser medidas. Né? Um outro ponto, puxa, eu tenho, vamos supor, né? Eu sou um restaurante, comida maravilhosa, tal, não sei o quê, e eu tenho meus fornecedores de insumos, né? De ingredientes, etc. Se tiver uma quebra com o meu fornecedor, acabou minha experiência. É assim, então, assim, você medir, por exemplo, cumprimento de contrato de fornecedor, entrega, isso é experiência do cliente. O cliente não está vendo, mas se quebrar, ele vai sentir. Por isso está no subsolo, né? Está lá embaixo, na cozinha, né? Tá nos porões ali, né? Então tem que acompanhar essas coisas. Por exemplo, é bug, é disponibilidade de sistema, de serviço. Até, por exemplo, puxa, né? Meu restaurante é incrível, só que metade minha equipe de garçons faltou hoje. Quebrou tua experiência. Então, medir absenteísmo ou falta é medir a experiência do cliente e controlar essas coisas, né? Então, esse é um ponto importante. E por último, e acho que fundamental, né, que às vezes a gente não olha, eu preciso acompanhar a experiência do meu time. É o meu time que entrega a experiência, né? A empresa que entrega, as pessoas da empresa que entregam a experiência para o cliente. Então, a gente medir a experiência do colaborador também é importante. Então, da mesma forma que você tem, por exemplo, esforço do cliente, tem esforço do colaborador também. Eu posso perguntar na pesquisinha de clima, e aí, é fácil cuidar do cliente? É fácil encantar? É fácil resolver as coisas aqui dentro para o cliente? E às vezes isso é revelador, né? Isso vai, isso, e é incrível de ver que o que você entrega para o seu cliente é uma consequência do que você entrega para o seu cliente interno. Ponto. Então, inclusive, medir o Employee NPS, ou o eNPS, é importante. E aí, você recomenda esse lugar para trabalhar para alguém? Com que nota de 0 até 10? Então, assim, não, encantamento e experiência é de dentro para fora, né? Então, a gente precisa medir.
a experiência do time, né? Então, e nesses dois casos, nesses dois itens que você citou aí no subsolo da pirâmide, o papel do gestor de CX acaba sendo um papel mais de cobrança, talvez, mais de quase que fiscalização interna, Eu ou diria relacionamento com outras isso, acho áreas. que no final aí, é legal você falar isso, Cássio. Para mim, o gestor de CX, ele é um cara que ele existe para transitar entre todas as áreas, né? Porque à medida que você faz causa raiz, melhoria contínua, você não vai resolver o problema do produto. Você vai ter que influenciar o cidadão que cuida do negócio lá para fazer as melhorias, as mexidas. Então você tem que estar lá meio que. Às vezes tem que ser meio fiscal, tá? Meio ser chato mesmo, num bom sentido. Mas claro, com fatos, dados e argumentos. Por isso tem indicador, né? Então não se faz, né? Até voltando no início, se CX é melhoria contínua, só se melhora o que se mede, né? Já diria Peter É, Drucker, né? Então você precisa ter é. indicador. Então você tem que ir lá, né? Ficar. E às vezes eu vejo o pessoal ficar buzinando, não, que tem que ir lá melhorar a experiência do cliente. Tá, mas qual o impacto disso? Tem 500 coisas para fazer. Por que que eu tenho que fazer isso e não fazer outra coisa? Por isso você tem que, olha, você tem que fazer porque ó, tá dando isso de custo, tá dando isso de contato. Na verdade, esses contatos se remetem a X mil transações por dia, que impacta tanto da nossa receita bruta. Opa, acho que agora eu deveria parar para olhar, então, né? Então veja como muda a sua abordagem quando você vai. Você vai como um cara de business, você não vai como um cara de, estou querendo que você faça isso para o NPS aumentar. Não, não é isso. Né? E, aliás, né, acho que mais um ponto importante, né, gente, para quem está acompanhando aqui, não só de indicador de CX, indicador geral, né? E eu vejo que às vezes é uma falha comum. Você ou nós não gerenciamos indicadores. E tem pessoas que gerenciam indicadores. Eu quero subir a receita. Eu quero cortar o custo. Não, o indicador te ajuda a gerenciar o problema. Isso é importante. Indicador bom é aquele que te ajuda, indicador métrica, que te ajuda a fazer a gestão e entendimento do problema, para você tomar boas decisões. Não adianta, não, eu quero subir o NPS. Não, não é isso. Preciso melhorar a experiência do cliente. E eu, como termômetro, uso essa métrica para saber se está no rumo certo. É isso. E aí vou melhorando cada vez mais. Então tem a galera que, né, eu gosto de dar um exemplo meio escatológico sobre a diferença de gerenciar indicador e gerenciar problema, que é assim, né, você tá, para quem tem, bom, eu tenho filhas grandes já, mas para quem tem criança, né, você tá lá o bebê, criança pequena, né, às vezes é difícil porque não fala, né, a criança tá com febre de repente, né, pô, tá com uma febre aqui, né, você põe o termômetro na puta, né, 39 graus, 40 graus, o que que eu vou fazer? Então, o cidadão que gerencia indicador, o que que faz? Pega a criança, põe na geladeira um pouquinho, depois tira, põe o termômetro aqui, ó. É isso aí. 36, baixei a temperatura. Resolvido. Achei, é isso aí. Então, não é isso. É você entender por que que tá com isso. É um dente que tá nascendo ou é um problema sério? E aí, inclusive, né, um bom gestor, outro recado importante aqui, um bom gestor, né, uma boa gestão não é sobre dar boas notícias o tempo inteiro. É você mostrar que você tem capacidade de entendimento, execução e entrega. Então, eu posso te falar, olha, Rodrigo, olha, a febre do seu filho vai demorar 15 dias para passar. Mas mas está acontecendo isso, o plano de ação é esse, e o efeito vai acontecer em 15 dias. Mas tem que executar isso, ó, alimentar bem, tomar banho, dar água, dar o remédio, e vai passar. Nesse meio tempo, qualquer coisa, levanta o braço. Né? Então, isso é uma boa gestão. Isso você está usando indicadores para você acompanhar um problema. E não ficar tentando atalho, né? Que é baixar, vou melhorar o indicador. Não existe gestão de indicadores, existe gestão de problemas, né? É isso aí. Como o nome indica, é um indicador, né? E aí você tem que ter os melhores indicadores para gerenciar o seu problema. E até nessa do subsolo da pirâmide, indicadores de negócio, a pirâmide em cada lugar vai ter cores e sabores diferentes. O meu que é aplicativo é tempo de aplicativo disponível, por exemplo, um subsolo, lá, um indicador de operacional. Para um varejo vai ser outra coisa, vai ser, sei lá, vai ser disponibilidade de estoque, é outra coisa. Então, vai mudando, e você vai também mudando de negócio para negócio e vai mudando ao longo também da sua maturidade de evolução, né? Então, puxa, agora no início eu estou começando agora, eu vou fazer só a base da pirâmide, não vou fazer a pirâmide inteira, a base já resolve bem, né? A base é um arrozinho com feijão bem quentinho, já alimenta. Depois você vai fazendo o resto, vai construindo em cima, né? E conforme eu vou maturando e vou
avançando. Puxa, vou fazer uma análise de return on experience. Calma, de repente não é agora para fazer isso. Faz um indicador mais simples que conecta com custo e resolveu. Mexeu na eficiência, né? Vai lá e, putz, ó, já está dando resultado. Então, a gente tem que ser tão complexo quanto a gente precisa hoje. Não é tão complexo quanto o vizinho faz. Ah, vou usar isso aqui porque minha concorrência usa. Não. Entenda a sua realidade, o que você precisa agora, se conecte com negócios, toma um café com seu diretor financeiro também, que é bom de vez em quando, para entender o que é indicador financeiro da empresa, que é importante. E aí você consegue, pô, isso aqui, acho que qual é o momento da companhia de crescer, de cortar custo. Você tem que estar sintonizado, você tem que se inserir, você não pode ser uma ilha. Muitas vezes a galera de CX fica numa ilha, a ilha do encantamento do cliente que não fala com ninguém. Ô, Rodrigo, é uma delícia conversar com você. Eu passaria o resto do dia aqui falando. Não, Pô, papo. cara, que bacana. Papo, você gosta muito do que você gosta e conhece. Aí o papo fica interessante. Me divirto muito com o que eu faço. Isso aí, para mim, é o segredo da felicidade aí, né? É isso aí, é isso aí. Tá satisfeito com o que tem, o que faz, né? Ô, Rodrigo, eu quero trazer você mais vezes, cara. Muito legal o papo com você. Pô, obrigado aí pela conversa. As portas estão sempre abertas, viu, Rodrigo? Eu que agradeço aí, Cássio. Obrigado pelo convite aí. Agradeço a todos aí que aí acompanharam até agora. Quem quiser também se conectar comigo no LinkedIn, estou como Rodrigo Tavares, Recarga Pay. A gente deixa o link aqui na descrição do podcast. Também, então, deixa o link lá, por favor. Aí, Cássio, agradeço. O LinkedIn é a rede que eu acabo usando mais aí para conversar com as pessoas. E, pô, me acionem. Troquem figurinhas comigo aí, eu também sempre aprendo muito nas interações que eu tenho, bastante, né? E para mim dividir também um pouco do meu aprendizado é mais do que um prazer, é um propósito. Vamos chegando então ao final do episódio de hoje. E não foi um podcast, foi uma aula, hein, Sara? Adorei a parte da pirâmide da experiência do cliente. Eu não conhecia e aprendi esse conceito, viu, Cássio? Você conhecia? Não, também não. Também não conhecia. E faz conexão com a pirâmide de Maslow, que você conhece bem. Sim, a pirâmide de Maslow organiza as necessidades humanas em uma hierarquia de 5 níveis: necessidades fisiológicas, segurança, necessidades sociais, autoestima e autorrealização. Tem tudo a ver com o conceito que o Rodrigo trouxe no episódio de hoje, né? Tudo a ver, tudo a ver. Bom, Rodrigo Tavares e a Sara trouxeram conhecimento e insights sobre CX. Então, fica o convite para você deixar aí 5 estrelinhas no seu agregador e compartilhar esse episódio com a sua turma de Customer Experience. Obrigado e até a próxima, hein?